estou falando judeus do judaísmo. Que tem judeu do judaísmo que aceita Jesus e vira cristão. Que absurdo, não? Se um judeu quer aceitar alguém, deveria aceitar Yahushua, porque a letra J vem do catolicismo romano, latim. Não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Foi Jean Jacques Tricino, embaixador da Igreja Católica Romana, lá na Alemanha, em 1524, que mudou a fonética. Ele era linguístico e gramático, mudou a fonética do I para o J. Aí como pode um homem ou mulher que se diz judeu pregar Jesus? Tem esses TikTok, YouTube, nesses canais monetizados, eles pregam Jesus dizendo que é judeu, porque ganham dinheiro com os canais. Mas um verdadeiro israelense, israelita, hebreu, judeu, como é que ele vai pregar Jesus se não tem a letra J? Nas 22 letras do alfabeto hebraico. Como é que ele vai virar cristão, crer em Jesus, em cristianismo, se eles mesmos alegam que o Mashiach, quando vier, vai ter paz, não vai haver guerra, vai cessar as guerras. E o cristianismo, a OTAN, a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos, países cristãos protestantes, é a favor da guerra. Está errado. Simplesmente está errado. Mas judaísmo e cristianismo é 6 por meia dúzia, ou meia dúzia por 6. Simplesmente é 6 por meia dúzia, né? Ou meia dúzia por 6. Né? Olha aí para a figueira, para Israel, né? Tempo de guerra, é Daniel 9:26 que está em andamento. A profecia está em andamento. Né? Devemos olhar para Israel. Né? Isso não muda, olhe para Israel. Você vê lá no sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia, a Babilônia era a cabeça de ouro. Porém, quando você lê Apocalipse 17, Apocalipse 18, a Babilônia agora é a mulher, a grande prostituta que está embriagada com o sangue dos santos, dos Kadosh. Matou aí na Santa Inquisição. Mas a Babilônia não está sozinha. Tem suas filhas, né? Mistério, Babilônia, mãe das meretrizes, das prostitutas, é o catolicismo e as igrejas protestantes. Né? Mas a Babilônia, lá no livro de Daniel, era o Iraque mesmo, a Mesopotâmia, mas agora passou a ser Roma. Como o rei do norte era a Síria, mas agora passou a ser a Rússia. De Daniel 11, do versículo 40 ao 45. O Gog de Ezequiel 30, Esquiel, né? E Esquiel 38 e 39 é a Rússia. Né? Devemos entender isso. A profecia que cumpriu em certo país, com certo personagem, mas hoje se cumpre em outra nação, em outro lugar da Terra, com personagens diferentes. Né? Acontece isso também. Então acontece isso também. Né? Então vemos o Irã prometendo atacar Israel. Dependendo do ataque, a proporção pode escalar uma guerra regional lá no Oriente Médio. Né? Mas devemos lembrar que o Irã não é o ator principal, o protagonista. O ator principal é a Rússia, o Gog, o rei do norte. Porque Ezequiel 38 e 39 diz que os persas, o Irã, Fut, a Líbia, Cush, a Etiópia, Gome, Betogarma, numerosos povos vão se aliar aos russos para vir lutar no vale do Armagedon. O rio Eufrates, suas águas vão se secar. Ele passa no Irã, mas a nascente dele é na Turquia, do presidente Recep Erdogan, passando também pela Síria. Essa profecia do Apocalipse 16, que na sexta taça as águas do rio Eufrates se secam. Então, o ator principal aí é o Gog, não é o Irã, a Pérsia. Então, devemos estar de olho nas profecias dos profetas, Daniel, Zacarias, Ezequiel, né? Irmial, todos os profetas da Bíblia. Né? Porque todas as profecias, elas vão ocorrer. Né? Vemos aqui na América do Sul que o Tribunal lá de Justiça da Venezuela declarou Maduro como presidente, né? Já está há 11 anos no poder, juntando com o chavismo, o Chaves. Isso é uma ditadura, né? Ele tem 25 anos, né?
E quem apoia a Venezuela? Os maiores apoiadores são a Rússia e a China, né? 11 países estão contra, né? Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Estados Unidos, Peru, República Dominicana, Uruguai, tudo aqui das Américas, né? Da América Latina, né? Mas a Venezuela também tem apoio, como o Vladimir Putin tem apoio nessa guerra que ele escala contra a Ucrânia, a Bielorrússia, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba, Síria, Irã, Coreia do Norte e a China, que ensaia exercícios militares com os russos, né? É o tempo do fim. É o tempo do fim. Mas a Ucrânia invadiu a Rússia, mas isso não vai anular. E Ezequiel 38 e 39, o GOG. Final das contas, o mundo verá que vai haver uma terceira G e vai haver ainda a guerra do Armagedon, e a Rússia está nas duas guerras, tanto contra os Estados Unidos como quando houver a guerra do Armagedon lá em Israel, né? Esse é o tempo do fim. E o sinal do arrebatamento será a construção do terceiro templo. E Romanos 9:27 diz que ainda que o número dos judeus, israelenses, hebreus, seja como a areia da praia, a areia do mar, só o resto, o remanescente, será salvo, que é os 144 mil. Então, a considerar que Israel hoje tem 10 milhões de judeus, os Estados Unidos tem 5 milhões, nós vamos ver aí que, como vai ser salvo 144 mil, daria uma média mais ou menos 10% da nação de Israel. E o resto dos judeus, dos rabinos, dos haridins, dos ultra-ortodoxos, dos ortodoxos, dos rabinos. Gente, isso aí tudo é ateu. É ateu. Eu estava vendo um vídeo, o Silvio Santos dizia que era judeu, da tribo de Judá. Depois eu vi um outro vídeo, ele com o Edir Macedo, dizendo que os rabinos para ele que era da tribo de Levi. Eu disse, nem o Silvio Santos sabia de que tribo ele é. Ele disse, se eu não for de Levi, ele junto com Edir Macedo, visitando o templo de Salomão lá no Brás, em São Paulo. Então, se eu não for de Levi, os rabinos me tapearam. Nenhum judeu sabe de que tribo ele é. E só 144 mil vai ser salvo. E eu vi um outro vídeo, o Silvio Santos recebendo uma imagem da Santa Católica, imagem de escultura da Aparecida, e mandando guardar no escritório dele. Ou seja, como que um judeu vai receber um ídolo, né? Uma imagem de escultura? Eu estou dizendo, quando chegar a hora de Deus tratar com Israel, é só o remanescente. Ainda que Israel seja como a areia do mar, areia da praia, só o remanescente, o resto vai ser salvo. Só 144 mil vai ser selado na fronte, na testa, Apocalipse 7, Apocalipse 14, com o nome do Pai e do Cordeiro. E eu chego a pensar que vão ser judeus pobres, né? Porque o dinheiro traz a fama, o dinheiro traz fama e mulher, né? Traz orgulho, traz grandeza, ou seja, o homem faz esmola, faz bondade, ajuda os pobres, achando que com isso, depois da morte, vai negociar com Deus, com o Criador, e vai dizer assim, me coloca dentro do paraíso, porque eu ajudei pobres lá na terra. Dei comida, dei roupa, dei casa. Não. Salvação não se compra. Pode fazer caridade, bondade, dar esmola, mas isso não quer dizer que você vai ser salvo, não. Salvação é pela fé. É pela graça mediante a fé. Efésios 2:5. Desta vida, quando você morre, eu não concordo com essa declaração, você não leva nada. Eu discordo. Paulo falou lá em 2 Timóteo, capítulo 4, guardei a fé, terminei a carreira. Então, quantos anos é o ministério de um homem? 3 anos e meio? Como disse William Branham? Eu não vejo assim. E Paulo pregou até ficar velho. Anos e anos, décadas dentro da prisão, talvez. E enquanto o homem estiver vivo, o mensageiro ele prega. Paulo pregou até ficar velho, chegou a dizer, agora sim, estou terminando o ministério, a carreira. Guardei a fé. Vou levar a fé. Então, o homem, a mulher, quando morre, não leva a moeda. Carros fica para trás, mansões, conta bancária, dinheiro. Vai virar herança aí para os herdeiros. Ele mesmo não vai levar nada. Material, mas você pode levar a fé. O caráter, né? Se converter, ser regenerado, ser transformado. Porque os ateus não têm salvação. A considerar que tem 10 milhões de judeus em Israel hoje, 5 milhões fora, daria 15 milhões. Então, mais ou menos 90% de Israel não vai ser salvo. Ainda que seja como a areia da praia, só o remanescente. Isso quer dizer que a porcentagem é pequena, né?
Leia Romanos 9, 27 para você entender isso.